1 aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor amado, como cantamos agora, nós rogamos ao Senhor que nos dê da tua paz, para que o nosso espírito descanse no Senhor. Dá-nos cada dia mais convicção acerca do Deus a quem servimos, que a cada dia conheçamos mais o Senhor, e que este conhecimento, Pai, nos leve a uma vida de santidade na tua presença. Que esta santidade seja vista, ó Deus, daqueles que estão à nossa volta, a fim de que o Senhor seja exaltado, a fim de que por meio do nosso testemunho, outros venham abraçar o nosso Salvador bendito. Queremos rogar ao Senhor mais uma vez, neste dia do Senhor, que o teu Espírito nos ilumine, nos dê entendimento acerca da tua palavra viva e eficaz, que o Senhor se agrade mais uma vez de falar ao nosso coração, pois ansiamos, Pai, ouvir a tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O que você espera dos pastores da igreja? O que você espera daqueles que estão à frente do ministério na igreja do Senhor? Ao longo dos anos eu tenho percebido que há aqueles que esperam que os pastores sejam aquilo que a Escritura não exige que eles sejam, ao mesmo tempo em que não avaliam os ministros de uma forma bíblica, de uma maneira bíblica. Eu me lembro de uma eleição pastoral na minha igreja, que quando os candidatos se apresentaram, a qualificação que um deles apresentou foi exatamente a de ser um construtor de igrejas. E ele se referia de fato ao prédio da igreja, dizendo: passei em várias igrejas, e quando eu saí destas igrejas, os prédios estavam todos eles impecáveis. E então ele entendia que aquilo o qualificava para disputar a eleição na minha igreja. Há de fato aqueles que entendem que um bom pastor é aquele que vive na casa dos crentes tomando ali um cafezinho, ou aqueles que servem de faz tudo na igreja. Ele tem que ser pintor, ele tem que ser pedreiro, ele tem que ser motorista particular, espera-se de tudo. Por outro lado, fruto dos tempos mais recentes que nós vivemos, há aqueles que têm sonhado com pastores famosos em suas igrejas. Eu sei de uma igreja que dispensou um pastor piedoso, trabalhador, porque eles queriam um pastor midiático. A igreja queria um pastor que fizesse sucesso nas redes sociais. E há crentes que admiram tanto estes pastores, que eles ignoram os pastores da igreja local. O que é certo é aquilo que os pastores da mídia estão falando. E veja, a admiração pelos homens e a expectativa em torno dos ministros acerca daquilo que não é exigido pela Bíblia não é algo novo. Você está acompanhando aqui
uma igreja que está olhando para os ministros exatamente desta forma. E é por isso que esta igreja estava dividida em suas preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, cada um olhando para um aspecto dos ministros que mais agradavam a eles. Além disso, esta igreja, como você tem acompanhado, é composta por judeus e gentios convertidos. E por conta disso, os dois grupos tinham anseios diferentes daquilo que eles esperavam da parte dos ministros. Paulo já disse isso. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Os dois públicos estão ansiosos de ver alguma coisa da parte dos ministros. E o que Paulo diz ter para eles? Paulo prega Cristo e este crucificado. Você viu que Paulo contrastou no capítulo anterior a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. E então ele exortou os coríntios, dizendo que eles não deveriam se gloriar nos homens. Eles não deveriam se gloriar nem em Paulo, nem em Apolo, nem em Pedro, nem em qualquer outro homem. Afinal de contas, eles tinham a maior riqueza. Eles tinham a riqueza de Deus, Cristo Jesus, a sabedoria do Senhor. O texto de hoje, o comecinho do capítulo 4, mostra a você o que é que você pode e deve esperar dos ministros da palavra de Deus. É esse o ponto de Paulo aqui nestes versículos. O que você deve esperar dos ministros? A primeira coisa que você e os coríntios deveriam esperar dos ministros é que os ministros se vissem como assistentes de Cristo. Os ministros precisam se enxergar dessa maneira. Eles são assistentes de Cristo. Lembre aí que Paulo havia invertido a lógica dos membros de Corinto. Enquanto os membros da igreja diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Paulo afirma o contrário. Volte aí no capítulo 3, versos 21 a 23, só para você lembrar. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, tudo pertence a vocês. Tudo o que? Ele diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Por uma razão clara: vós sois de Cristo e Cristo de Deus. O ponto é, não faz sentido se gloriar nos homens, porque estes homens pertencem à igreja. Deus dotou estes homens para serem mestres da igreja, a fim de que a igreja pudesse usufruir daquilo que eles estão ensinando. Como estes homens deveriam então ser vistos? Como estes homens deveriam ver a si mesmos? Está no verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra que aparece aí na sua Bíblia, traduzida por ministro, ela significa literalmente um servo ou um assistente. Paulo está dizendo: os homens devem nos considerar assistentes de Cristo. A ideia aqui é de um auxiliar que executa a vontade de outra pessoa, que executa a vontade do seu chefe, do seu senhor. É isso que é um ministro. Ele é um servo, ele é um auxiliar. Portanto, os coríntios não deveriam vê-los como líderes de partidos, como líderes de facção. Na verdade, eles deveriam ser vistos como o que eram: servos de Deus, que executam, que cumprem a vontade do Senhor. Paulo já havia dito isso, quando ele perguntou: quem é Paulo?
Quem é Apolo? E ele mesmo respondeu: servos de Deus. Mas o crescimento da igreja era dado pelo Senhor Deus. Como auxiliares de Cristo, então, eles eram responsáveis por ser os dispenseiros dos mistérios de Deus. E aqui então está outra palavra bastante interessante e importante nesse texto. A palavra despenseiro, que vem de despensa. Literalmente, você poderia traduzir isso por mordomo. É isso que era um dispenseiro. A palavra na língua grega, ela é a junção de duas palavras, da palavra oikos e da palavra nomos. A palavra oikos significa casa, a palavra nomos significa lei. A ideia é lei da casa. O que é o mordomo? O mordomo é aquele que age em acordo com a lei da casa. É alguém que é contratado pelo Senhor, que determina que este homem gerencie a casa, não conforme o que ele imagina, mas conforme a lei da casa, a lei dada pelo Senhor. O mordomo então tinha este ministério, mas Paulo está dizendo aqui que este mordomo, ou que este despenseiro, ele vai ser dispenseiro dos mistérios de Deus. E você já viu nos capítulos anteriores que Paulo disse que esse mistério era aquele que estava oculto no outro tempo e que havia sido revelado. Esse mistério era Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz, nós somos auxiliares e dispenseiros do mistério de Deus, ele está dizendo que os ministros, eles são esses assistentes de Deus, a fim de dar à igreja o evangelho. Eles ministram, proclamam, não as suas ideias, não as suas convicções, eles proclamam o bendito evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mordomo ou o despenseiro não é chamado para ter ideias próprias. Não são eles que direcionam a igreja por suas ideias, mas como pastores auxiliares do Supremo Pastor, eles auxiliam Cristo no cuidado com o rebanho, no cuidado com a sua igreja. Importa que os homens nos considerem como ministros, como despenseiros dos mistérios de Deus. É isso que você precisa esperar de um ministro da palavra de Deus. Que ele entenda a sua posição de mero auxiliar do Senhor Jesus Cristo. Mas não são poucos, meus irmãos, os que estão ocupando posição de ministros na igreja, mas eles não se veem como auxiliares, eles não se veem como coadjuvantes, eles querem ser os protagonistas. Eles tratam a igreja como se fosse a sua igreja, como se o povo fosse a sua propriedade. Não é sem razão que, se você pegar o jornal, você vai ver vez por outra algumas igrejas pequenas, sobretudo nos ministérios neopentecostais, anunciando a venda da igreja com os crentes. Já viu esse tipo de aviso ou de anúncio? Vende-se uma igreja com tantos crentes, como se fosse propriedade da pessoa que está ali ministrando. E eu particularmente começo a ter muita reticência com aqueles cujo ministério estão ancorados nos seus nomes. Eles não proclamam mais a Cristo, eles fazem de tudo para tornar os seus nomes conhecidos. Você vê isso em algumas placas de igrejas, geralmente também neopentecostais: igreja tal, ministério pastor tal. Tem que ter ali o nome do pastor e qual é o ministério daquela igreja. Mas quem dera isso estivesse restrito aos pentecostais. Infelizmente, eu já tenho visto no meio reformado
pessoas que professam uma teologia sólida, que têm batizado os seus ministérios com seus nomes. O que vale são os seus nomes, é o nome que vai à frente. Meus irmãos, ministros, eles não são protagonistas, eles precisam, como dispenseiros ou encarregados da dispensa, fornecer à igreja aquilo que há na dispensa, porque o dispenseiro é isso, ele está ali para servir, e ele serve aquilo que está dentro da dispensa. Quem abastece a dispensa é o dono da casa. Numa dispensa você encontra alimentos, você encontra objetos ligados ali à manutenção dos moradores da casa. E quando nós falamos da igreja, a casa é do Senhor. É Ele quem abastece a dispensa. Os dispenseiros precisam dar ao povo aquilo que foi colocado na dispensa pelo Senhor da igreja, pelo dono da casa. Jesus Cristo é aquele que abastece a casa e chama os seus ministros a fim de dispensarem ao povo os mistérios de Deus, o evangelho bendito e santo. E eu tenho notado que há alguns que têm levado ao pé da letra essa questão do mistério. Paulo já disse que o mistério de Deus já foi revelado, mas há alguns que querem deixar o seu nome gravado, e eles então começam a inventar interpretações bíblicas, que se você olhar em toda a história da igreja, ninguém teve. É algo inédito, é algo que surgiu agora, o que é uma pretensão sem tamanho. 2000 e poucos anos de história da igreja, e agora, em 2024, um ministro tem uma palavra nova, uma inspiração nova, algo novo para oferecer à igreja. E essa ânsia de procurar algo novo e de ser relevante está atrelada à questão de manter o seu nome na história, fazer o seu nome relevante. É o contrário do que Paulo está dizendo. Importa que os homens nos considerem como auxiliares, como servos. E é por isso que há algo mais que você precisa esperar dos ministros, segundo o que Paulo está mostrando aqui aos coríntios. Paulo primeiro mostra que os coríntios deveriam ver aos apóstolos e aos ministros como auxiliares de Cristo, assistentes de Cristo. Mas você deve esperar também que os ministros busquem ser fiéis. Veja o versículo 2. O versículo 2 fala diretamente acerca disso. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros, Paulo diz. Paulo, os demais apóstolos, os ministros da palavra de Deus. O que se espera? Bom, quando um dono de uma casa contratava um mordomo, ele o fazia esperando a fidelidade do mordomo. Ele não esperava que este mordomo iria passá-lo para trás, ou iria usurpar algumas coisas que eram do dono da casa. E ao prestar contas ao dono da casa, o mordomo ou o dispenseiro precisava então ser encontrado fiel no seu trabalho, porque essa é a única coisa então que contava em um administrador. Ele precisa fazer bem o trabalho dele, e ao prestar contas precisa ser fiel. As coisas precisam estar em dia. Mas há algo interessante nisso, porque a fidelidade requerida dos ministros não é primariamente aos membros da igreja. A fidelidade, em primeiro lugar, não é às ovelhas. A fidelidade é ao dono da casa.
A finalidade é o Senhor da igreja. Isso é bastante importante, porque eu já vi igrejas falando sobre escolher líderes, presbíteros aqui no caso, dizendo: nós precisamos de um presbítero dos jovens, nós precisamos de um presbítero dos mais velhos, como se o presbítero, ao ser eleito, fosse representar o eleitorado dele. Não funciona assim na igreja. Isso funciona ou deveria funcionar na democracia brasileira. Você elege um candidato pela pauta de governo que ele apresenta e você cobra ele aquela pauta. Qual é a pauta apresentada pelos ministros, pelos presbíteros, a fim de ser eleitos? Eles não têm pauta pessoal. É por isso que eles não devem ser fiéis ao seu eleitorado. Eles são fiéis ao Senhor da igreja, que por meio da assembleia da igreja levou estes homens a este posto. Eles são fiéis, mas eles são fiéis ao Senhor que os comissionou por meio da igreja. Então a principal preocupação do ministro do evangelho precisa ser em se esforçar para ser encontrado fiel pelo Senhor Jesus Cristo. E a igreja não deve esperar outra coisa do ministro, senão um serviço amoroso ao Redentor, que redundará em bênção para a igreja. Porque se ele for fiel àquele que o comissionou, ao seu chefe, ao supremo pastor, a igreja será abençoada. A igreja será edificada com este trabalho. Mas é terrível perceber, meus irmãos, igrejas que se preocupam com o título dos seus pastores. E o título aqui, eu estou falando do título de mestrado, de doutorado. Tem igrejas já há algum tempo, eu não estou falando fora da IPB, eu estou falando dentro da IPB, ok? Que eles incentivam uma espécie de plano de carreira, que vai levar o pastor a ganhar mais. Se ele é pastor, bacharel em teologia, ele ganha um salário X, mas se ele fizer mestrado, aí ele vai ganhar X e mais alguma coisa. Se ele fizer doutorado, X e mais 2 vezes alguma coisa. Se ele fizer pós-doutorado, ele vai ganhar ainda mais. E onde é que a gente vai parar com isso? E quem disse que um pastor que tem doutorado em teologia trabalha mais do que um pastor que só tem o bacharelado em teologia? Quem é que mensura isso? Meus irmãos, isso é mundano. Tanto o pastor que é bacharel em teologia, quanto aquele que é doutor em teologia, deveriam ter o mesmo objetivo. Eles se preparam, não para ganhar mais ou menos, eles se preparam para edificar a igreja do Senhor. Mas as igrejas acabam fazendo isso e incentivando esse tipo de prática, ao mesmo tempo que não estão muito preocupados com a fidelidade e a piedade dos ministros diante de Deus. Há ministros que estão aí buscando aperfeiçoamento teológico, e isso é bom. Todo ministro, na minha opinião, deveria fazer isso. Deveria buscar se aperfeiçoar, aprofundar-se nos seus estudos, mas muitos que estão fazendo isso acabam demonstrando que o aperfeiçoamento teológico é um fim em si mesmo, porque eles aumentam o seu conhecimento da palavra de Deus, mas não crescem em santidade, não vivem em acordo com aquilo que eles têm aprendido, não têm uma vida de piedade diante do Senhor. Porque não pense que a fidelidade aqui requerida por Deus diz respeito apenas ao conteúdo do Evangelho, é também ao conteúdo do Evangelho. Deus espera que os seus ministros preguem aquilo que Ele revelou na palavra. Mas os mestres do Novo Testamento, os mestres
judeus, muitas vezes falavam aquilo que estava na lei e não viviam aquilo que estava na lei. Jesus os tratou de hipócritas. Falam e não fazem. Deus não quer ministros que falam, mas não buscam viver de acordo com o seu ensino. Recentemente, infelizmente, um pastor considerado fiel e que muito edificou a igreja, muito ensinou a igreja, pregando fielmente, foi pego em falta. Ele já estava adulterando há 5 anos, ao mesmo tempo em que rodava o mundo pregando em conferências, como o pastor principal das conferências. E agora descobriu-se que ele sequer era membro da igreja onde ele era o pastor ou o pregador principal. Logo, não há como disciplinar esse homem. Ele não está ligado a nenhuma igreja. E quando eu soube dessa notícia, eu fiquei pensando no grande problema eclesiológico. Como é que uma igreja contrata um pastor para ser o pregador principal da igreja, e este homem não está ligado à igreja formalmente? Ele não é membro da igreja. O que a igreja está esperando do ministro? Piedade? Não, eles estão esperando um discurso bonito, bem feito, teologia firme. E você encontrava tudo isso na teologia dele, que não está se traduzindo em prática no que está acontecendo hoje. Os relatos são que ele chegava depois que o culto começava, pregava e ia embora antes do culto terminar. Ninguém da igreja tinha contato com ele. E talvez você já tenha visto esse filme aqui no Brasil. Talvez o mais conhecido pastor que já teve dentro da IPB também tinha essa prática. Não sei se em todo o ministério, parece que não, mas no seu auge, ele era convidado pelas igrejas, chegava para pregar e ia embora antes do culto terminar, porque as pessoas queriam a retórica, aquilo que ele falava, e não se importavam com estas outras questões. Meus irmãos, erudição não é sinal de piedade diante do Senhor. A igreja deve ansiar por isso. Pastores que preguem fielmente, profundamente, que sejam eruditos, mas que sejam crentes, que amem a igreja, que amem o povo de Deus, que sirvam o povo de Deus, em vez de se servirem do povo de Deus. Um pastor chamado Grant Castleberry escreveu um texto sobre toda essa tragédia que aconteceu com este pastor famoso, e ele fala alguma coisa de forma bem acertada. Ele diz assim: nenhum sucesso ministerial pode se comparar à nossa comunhão com o Cristo ressuscitado. Conhecê-lo é muito melhor do que pregá-lo. De fato, nosso Senhor disse: todavia, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Não vale a pena trocar 1 milhão de sermões por um dia sem a comunhão de Cristo. E isso é muito sério. Ele se refere aqui àquele episódio em que Jesus envia os seus apóstolos e eles voltam vibrando: Senhor, os próprios demônios se submetem a nós. Não fiquem alegres com isso, não. Fiquem alegres porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Fiquem alegres com a salvação, com aquilo que Cristo fez em favor de vocês, porque há um perigo muito grande, de fato, que ronda os ministros, sobretudo
nos nossos tempos de mídia social, em que as celebridades são fabricadas de forma muito instantânea, de os ministros perderem o foco do ministério, e em vez de pastorear fielmente, sendo dispenseiros dos mistérios de Deus, buscando fama, buscando ser conhecidos. A igreja deve esperar fidelidade dos seus ministros, fidelidade teológica, fidelidade moral. Os ministros teologicamente infiéis, no nosso caso, aqueles que juraram subscrever as nossas confissões, os nossos símbolos de fé, e deturpam esse ensino, precisam se arrepender, precisam buscar ser fiéis, mas isso não basta. Junto com a fidelidade à nossa teologia, aos nossos padrões de fé, eles precisam buscar uma vida de piedade, a fim de que Deus seja glorificado, e a fim de que a igreja veja nestes homens modelo de vida e de piedade. Porque se requer dos ministros é que eles sejam encontrados fiéis, que Paulo então vai falar um pouco mais. Ele já disse que os ministros precisam se enxergar como auxiliares, eles precisam buscar fidelidade, mas eles também precisam temer a Deus, em vez de temer aos homens. Veja, Paulo falou dos pastores como despenseiros de Deus, fiéis, devem ser encontrados fiéis. A fidelidade, ela será medida não pelo critério da sabedoria humana, porque era assim que os coríntios estavam medindo os pregadores. Ao dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles não estavam se concentrando no conteúdo daquilo que era pregado. E por que eu tenho certeza disso? Porque eles pregavam a mesma coisa, eles eram fiéis. Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, o crescimento foi do Senhor. Bom, se estes homens eram fiéis à mensagem, os coríntios, para se dividir em partidos, estavam julgando estes homens não a partir da mensagem, mas de outras características que eles gostavam nestes ministros. E é por isso que eu estou dizendo que a fidelidade, ela não é medida em termos de sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus. Por essa razão é que Paulo diz o que diz no verso 3: todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Esse versículo literalmente diz assim: a mim pouco se me importa ser julgado por vós ou por um dia indicado por uma corte humana. É esse o sentido literal do texto. O que tudo indica aqui é que, de fato, Paulo foi convocado por uma corte eclesiástica, que foi convocada para julgar o seu apostolado. Haveria um dia para isso acontecer. Ele está dizendo, eu não estou me importando com este dia marcado pelo tribunal humano, porque ele está fazendo um contraste com outro dia. Ele já falou sobre esse dia, quando ele falou que todos iremos comparecer perante Deus e teremos as nossas obras julgadas por Ele. Paulo sabe da sua fidelidade, Paulo sabe como ele tem se portado, e Paulo sabe como os coríntios estão olhando para ele. Ele também sabia que não existia nele perfeição. Dê uma olhada no verso 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. A ideia aqui é, eu mesmo não tenho ideia de algo em que eu esteja sendo infiel.
Primeiro ele disse: olha, eu não temo ser julgado por vocês. Eu não me importo em ser julgado por vocês. Eu mesmo, quando me avalio, não vejo nenhuma falta. Mas é claro que Paulo não está se referindo a toda a sua vida. Ele está se referindo ao seu ministério apostólico. Sobre toda a sua vida, ele já falou. No outro tempo eu fui blasfemo, eu fui perseguidor da igreja, mas Deus, rico em misericórdia, abençoou Paulo, chamou Paulo e designou ele fiel para o ministério apostólico. Então, quando ele está falando deste juízo dos coríntios, é sobre o seu ministério. Não havia aparentemente nada que desabonasse o apóstolo Paulo. Ele mesmo não conseguia perceber isso. Entretanto, ele sabe que não é a sua fidelidade que o justificava diante de Deus. É por isso que ele diz: olha, de nada me argui a consciência, eu não tenho ciência de alguma falta minha, contudo, nem por isso me dou por justificado. Não é essa a razão de eu me encontrar justificado diante de Deus, não é a minha fidelidade. Ele sabe que a justificação é pela graça, mediante a fé. Ele sabe que só Cristo poderia justificá-lo. Mas veja que interessante, mesmo não temendo o juízo humano, e não tendo consciência de alguma falta em seu apostolado, Paulo sabe que aquele que julga retamente, não se ocupa apenas com a aparência externa, com aquilo que parece ser, mas averigua os motivos do coração, porque aparentemente não havia de fato falta alguma em Paulo, mas e o coração? Ninguém consegue julgar isso, exceto o Senhor Deus. E então veja o que ele diz no verso 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo não teme o juízo dos homens, Paulo mesmo não consegue julgar a si mesmo vendo alguma falta, mas ele sabe que um dia se apresentará diante daquele que tem os corações revelados em sua presença. Quando ele diz a eles: nada julgueis antes do tempo, Paulo não está dando uma ordem absoluta, porque Paulo mesmo fala sobre julgamento em várias outras instâncias. Nada julgueis antes do tempo diz respeito ao julgamento dos coríntios, que olhavam para Paulo, que externamente não tinha nada do que ser acusado, mas ainda assim o condenavam. Como é que você sabe disso? Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vá lá no capítulo 10, que é o capítulo em que Paulo está defendendo a sua autoridade como apóstolo do Senhor. Ele diz assim, a partir do verso de número 7: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem:
são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Veja o julgamento que eles estão fazendo sobre Paulo. Se Paulo escreve duro assim, mas ele não é assim, ele é desprezível. Isso é um julgamento que está sendo feito acerca do apóstolo Paulo. Ele continua: considere o tal que está fazendo esse julgamento, isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Porque como é que esses falsos mestres que acusavam Paulo faziam? Eles mediam a sua fidelidade olhando uns para os outros. Paulo falou assim: tolice, eu não sou assim, eu não sou como estes que se louvam a si mesmos, e eu não quero que vocês pensem de mim mais do que vocês estão vendo. Cuidado com o julgamento que vocês estão fazendo. É por isso que então Paulo, lá na primeira carta, está sendo muito categórico. Olha, a mim pouco se me dá a ser julgado por vós. Eu mesmo não tenho ciência de alguma falta minha, mas eu sei que diante do tribunal do Senhor, o Senhor trará manifesto os desejos do coração. E é a Ele que Paulo teme. E é por temer a Ele, aquele que irá julgar não só aquilo que é externo, mas aquilo que vai no coração, é que Paulo procurava ser fiel. Porque no juízo do Senhor seriam manifestos pecados ocultos, tanto externos quanto internos. Todas as obras seriam julgadas. Paulo já falou isso também no capítulo anterior. E seria constatado se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento que é Cristo é prata, ouro, pedra preciosa, ou se é palha, madeira, feno. Só há um que determinaria isso. Mas eu volto a dizer, por temer o tribunal de Deus e não o tribunal dos homens, é que Paulo então buscava ser fiel àquilo que Deus designava, e não aquilo que os homens esperavam. E a implicação de temer aos homens é grande para os ministros. Ministros que temem os homens, ministros que temem a igreja, serão tentados a fazer aquilo que agrada aos homens. Eles vão mudar a mensagem por conta da preferência dos homens. Eles não tocarão em certos assuntos, porque há pessoas na igreja que estão cometendo tais pecados, e se eles falarem desses pecados, é arriscado que essas pessoas vão embora da igreja, e eles temem ficar sem a presença das pessoas da igreja, porque o salário depende disso. Temer aos homens leva os ministros muitas vezes a amaciar a mensagem do evangelho. E essa é uma tentação real, meus irmãos. Em uma ocasião, eu preparei um sermão para pregar na igreja. E havia pessoas que já não vinham à igreja há muito tempo. Então, eu preparei o sermão, nem pensei nas pessoas. Essas pessoas não vêm mais na igreja. E quando começou o culto, coloquei aqui o meu esboço na minha frente, a minha Bíblia, comecei a liturgia, e enquanto cantávamos, eu vi pessoas entrando na igreja. Na hora, o que eu pensei foi: vão falar que eu estou pregando por causa deles. Porque eu tinha colocado uma ilustração no meu sermão, que tinha a ver exatamente com o problema que essas pessoas estavam enfrentando. E em fração de
segundos aqui, o coração ficou, falo ou não falo? Veja, eu preparei isso durante a semana. Para mim, esse pessoal nem está mais na igreja, nem vai aparecer mais aqui. Por que eu estou temeroso agora na hora de pregar? Porque eu estou me importando com o que as pessoas vão pensar. Está vendo? Esse pastor aí é assim, ó. Esse pastor faz isso, esse pastor faz... Estou pensando em mim. É uma tentação grande. Graças a Deus eu preguei o que eu tinha que ser pregado. Antes que alguém fique curioso, depois me pergunte, e aí pastor, e o final da história? Me perguntaram esses dias, eu contei a ilustração pela metade, e alguém falou assim, pastor, e o final da história, qual foi? Então, o final da história foi que Deus nesse dia me sustentou, e eu falei o que tinha que ser falado. Mas é uma tentação. Pastores irão lidar com esse tipo de tentação o tempo inteiro. Eu me lembro que na minha primeira igreja, o conselho reunido numa reunião disse assim, pastor, nós queríamos que o senhor parasse de ensinar os jovens sobre namoro. E eu, comecinho de ministério, tinha uns 4, 5 meses, eu acho, que eu tinha sido ordenado. Deixa os meninos namorar com quem eles quiserem, eles falaram. Eu falei, primeiro que eu não deixo ninguém namorar, né? Eu não sou pai de ninguém, quem deixa namorar são os pais. Segundo, que eu não estou entendendo. Eu estou ensinando alguma coisa errada? Vocês conseguem abrir a Bíblia e mostrar que o ensino está errado? Mas eles estavam morrendo de medo da repercussão do ensino nos jovens. E se aqueles jovens iriam permanecer ou não na igreja. Tanto é que mais à frente, um desses presbíteros encostou em mim e perguntou assim, pastor, o senhor prefere o jovem fora da igreja ou o jovem na igreja fazendo o que ele quer? E em vez de responder, eu fiz uma pergunta. Comumente eu faço isso. O senhor tem uma casa, o senhor tem filhos, tem regra na sua casa? Ele falou, tem. Falei, na sua casa os seus filhos podem dormir com a namorada? Ele falou, de jeito nenhum. Falou, e se seu filho quiser fazer isso? Você vai deixar? Ele falou, de jeito nenhum. Mas você prefere o seu filho longe da sua casa do que dentro da sua casa fazendo o que ele quer? Por que na sua casa vale essa regra e na igreja você está com tanto medo dos jovens irem embora? Que negócio é esse? Meus irmãos, o temor dos homens muda as mensagens. E se não for a graça do Senhor sustentando os seus ministros, e se os ministros não estiverem na sua mente o tempo todo a realidade de que o tribunal que importa ser temido não é o dos homens, é o tribunal de Deus, eles irão mudar a mensagem para agradar a igreja. É por isso que eu brincava lá no seminário, quando o pessoal tinha alguns discursos muito duros, porque vai ser assim na igreja, vai ser assado, e eu dizia assim, olha meus irmãos, ser reformado no JMC é a coisa mais fácil que existe no mundo. Difícil é não ser reformado aqui no JMC. Eu quero ver a gente ser reformado lá na igreja. Quando a igreja começar a falar, que negócio esquisito é esse aí que vocês estão ensinando? Que teologia estranha é essa aí? Da onde que vem essas coisas aí, que ninguém nunca ensinou isso para a gente? Eu quero ver o reformado lá, quando a gente estiver dependendo da igreja. Há tentações na vida dos ministros. É por isso que eles precisam lembrar que estarão diante do tribunal do Senhor. Você deve orar pelos pastores, para que eles tenham a mesma disposição do apóstolo Paulo. Veja o que Paulo diz quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus? Ou procuro agradar os homens?
Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo está escrevendo aos Gálatas e dizendo: olha, é assim que eu tenho procedido, e escrevendo aos Coríntios dizendo: é isso que Deus espera dos seus ministros, que eles sejam encontrados fiéis, e os ministros, na expectativa de serem encontrados fiéis diante do tribunal daquele que irá sondar os corações e a intenção dos corações, precisam buscar fidelidade diante dele. Mas esse princípio não vale só para os ministros. Esse princípio vale para todos os crentes. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Lembre-se da história. Hoje nós falamos dos puritanos, falamos da nossa confissão de fé puritana, mas quando o apelido puritano foi dado, ele foi dado de forma jocosa. Era um deboche para aqueles que estavam empenhados em levar a sério uma vida de santidade. Lá vão os puritanos. E a história se repete. Hoje chamam neopuritanos os que lutam pelos mesmos ideais de pureza para o culto, para a doutrina e para a vida. Debocham. Dia do Senhor, que negócio é esse? Você não assiste um joguinho não no dia do Senhor? Que coisa mais cafona. Por que vocês falam contra a imagem de Cristo? Não existe isso. Isso que a confissão de fé está falando já ficou para trás. Deboches com pessoas, crentes e igrejas e ministros que querem levar a sério a sua profissão de fé. E sabe qual é o resultado? Muitos acabam sucumbindo à tentação de não quererem ser debochados e se afastam disso. Negam a sua profissão de fé, exatamente com medo desse tipo de julgamento. Eu não quero ser identificado dessa forma, ou com esse tipo de grupo. Apesar de desejarem isso, acabam mudando o seu discurso, para serem bem vistos pelos homens. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não tenha medo desse tipo de julgamento. Tema a Deus, viva para a glória do Senhor. Um dia serão manifestos todos os segredos dos corações dos homens. É isso que precisa estar na sua mente, para que sirva de combustível para que você busque uma vida de santidade diante de Deus, e para que você sonde o seu coração, a fim de verificar se essa luta por determinadas práticas que nós entendemos ser corretas, não é uma luta em si mesma. Porque há pessoas que têm lutado, falam da liturgia, a liturgia tem que ser assim, não pode ter isso na igreja, não pode ter aquilo, mas uma vida terrível diante de Deus. Pecados ocultos, pessoas escravizadas por pecados, brigando pela doutrina. Sonde o coração. As duas coisas precisam estar juntas. A luta pela fidelidade doutrinária, por aquilo que a palavra de Deus diz, a vida que decorre dessa doutrina. Porque lutar pela doutrina, vivendo de qualquer forma, não glorifica ao Senhor Deus. Meus irmãos, a igreja não deve se gloriar em homens, mas ela pode e deve esperar algumas coisas dos ministros que estão à frente. Você deve esperar que os ministros se vejam como assistentes de Cristo,
porque quando isso não acontece, os ministros acabam tentando tornar célebres os seus nomes. E a semelhança lá dos israelitas em Babel, irão tentar construir um monumento em homenagem a si mesmos, para que os seus nomes sejam famosos. Ministros são chamados a edificar a igreja, a trabalhar pela igreja. Quando eles chamam a atenção para si, isso não glorifica a Deus, isso faz mal a eles, isso prejudica a igreja do Senhor. Você deve esperar que os ministros busquem ser fiéis, espere por isso, ore por isso. Não deixe de colocar, sobretudo, os pastores da nossa denominação diante do Senhor, para que Deus conceda fidelidade aos seus ministros, a fim de que o rebanho de Deus seja devidamente alimentado. Você deve esperar que os ministros temam a Deus e não a homens, porque é disso que decorrerá a pregação fiel. Quando a igreja tem ministros zelosos, meus irmãos e fiéis, ela cresce no conhecimento de Cristo, ela cresce em número de membros. Ao mesmo tempo, então, que você não deve idolatrar aqueles que foram postos por Jesus à frente do rebanho, porque somente de Cristo é a glória, você deve rogar constantemente pelos pastores. Coloque-os em oração diante do Senhor, e que o Senhor Jesus, o supremo pastor da igreja, mantenha fiéis aqueles que Ele tem colocado à frente da igreja. Que ao escolher pastores, você lembre do que precisa esperar deles, para que Cristo Jesus, o Senhor da igreja, seja glorificado